20 milhões de mortos, a queda de impérios, a ascensão de outros, 70 milhões de soldados, a perda de uma geração inteira. O que levou e quais foram as consequências da vitória dos impérios centrais na Primeira Grande Guerra, a guerra que acabaria com todas as guerras. Em 1914, 28 de julho, o arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado por nacionalistas sérvios durante uma visita de estado em Sarajevo, gerando uma crise diplomática em toda a Europa. Um mês depois, os austríacos enviaram um ultimato à Sérvia. O ultimato foi rejeitado, com os austríacos declarando guerra ao reino da Sérvia. No leste, o Império Russo se prepara para a guerra para socorrer o seu pequeno aliado. Os alemães começam a fazer o mesmo sabendo o que estava por vir. Em 2 de agosto, o czar enviou um ultimato para a Áustria, que ordenava a desmobilização do país. Os austríacos rejeitam, e a guerra é declarada pela Rússia, acionando a Tríplice Aliança. Os franceses, que também estavam se mobilizando, declaram guerra aos alemães, com a expectativa de dividir o exército alemão em 2. Os comandantes alemães já haviam aceitado que teriam que enfrentar uma guerra de 2 frentes, e previam o uso da grande força para neutralizar a França rapidamente, passando pela Bélgica para que não fosse necessário enfrentar as defesas da fronteira francesa. Ao ser invadida pelos alemães, a Bélgica acionou o Tratado de Londres, pedindo aos britânicos que interviessem, e na meia-noite do dia 4 de agosto os ingleses estavam oficialmente na guerra, enviando seus homens para apoiar seus aliados no continente. A inesperada resistência belga em Liège permitiu com que os britânicos chegassem. A ofensiva francesa na Alsácia-Lorena foi um grande fracasso, e muitos soldados franceses foram perdidos só para que o contra-ataque alemão recuperasse tudo e mais um pouco. O planejamento estratégico alemão era bem amplo, mas ao mesmo tempo dava liberdade para os comandantes no fronte. Isso funcionou bem nas guerras franco-prussianas, mas agora, em 1914, Alexandre von Kluck usou dessa liberdade para avançar por conta própria, sozinho na direção de Paris, e o resultado foram dezenas de quilômetros sem proteção, o que fez com que a Entente conseguisse barrar e até empurrar o exército alemão na Batalha de Marne, e as esperanças alemãs de vencer a guerra rapidamente acabaram ali. O último grande movimento antes de se mergulhar em uma guerra de trincheiras foi a corrida para o mar. Sabendo do foco alemão em acabar com a França antes, o plano da Rússia era capturar o máximo de território que fosse possível para atrair os reforços alemães. Isso até que funcionou, mas a pressa em invadir esses territórios causou erros de coordenação e falta de equipamentos. E com a chegada dos reforços alemães, os russos sofrem grandes derrotas em Tannenberg e Lagos Masurianos, sendo obrigados a recuar da Prússia Oriental. Assim como os alemães, os austríacos foram recepcionados com forte resistência na Sérvia, e suas esperanças de vencê-la rapidamente também foram frustradas. Logo após o início das hostilidades, os britânicos declararam um bloqueio naval, que se provou ser muito eficiente, bloqueando rotas importantes de abastecimento civil e militar. Os alemães, por sua vez, tinham a vantagem embaixo da água, com seus submarinos, os U-boats, afundando uma série de navios que abasteceriam a Entente. Os italianos sofreriam muito com o bloqueio naval britânico, com sua fraca marinha ficando presa no Mediterrâneo. O exército italiano demoraria a atacar, já que eles estavam com falta de treinamento, oficiais, veículos e armas, e o seu esforço seria muito dependente da ajuda alemã, pelo menos nos primeiros meses da guerra, quando foram feitos ataques nas vilas da fronteira montanhosa. Mas o sucesso foi tão limitado que os franceses não precisaram desviar muitos recursos do fronte principal. A guerra também acontecia nas colônias alemãs. A pequena Togolândia foi dominada rapidamente, mas a Entente não conseguiu avançar nas outras colônias africanas por enquanto. As colônias asiáticas são completamente dominadas pelos britânicos e japoneses. A exceção foi Hermann Letzner, que resistiu nas florestas da Nova Guiné alemã até o final da guerra. No Mar Negro, navios alemães com bandeiras otomanas, a pedido de Ismail Enver Pasha, atacaram os portos de Odessa e Sevastopol, e os russos declaram guerra ao Império Otomano. As tropas do czar tentariam uma ofensiva de Bengman, mas são derrotados. Porém, o contra-ataque otomano também acaba sendo desastroso, com muitos homens morrendo de frio na região. Os britânicos desembarcariam em Bassorá para proteger as reservas de petróleo da Pérsia e capturar a região. Os austro-húngaros estavam com muitas dificuldades, mas conseguiram capturar Belgrado, a capital sérvia, por um curto período de tempo, até serem expulsos novamente. Enquanto isso, os russos continuam avançando na Galícia. Apesar disso, o estrago feito nas forças russas nas batalhas da Prússia Oriental,
abriu uma brecha para que os alemães iniciassem a ofensiva Gorlice-Tarnów, que duraria até o ano seguinte. Eles conseguem avançar na Polônia, conseguindo tirar um pouco da pressão na Áustria. Já em 1915, os franceses tentariam quebrar a linha alemã na primeira Batalha de Champagne, onde muitos homens foram perdidos em troca de um pequeno avanço territorial. No começo do ano, os italianos na Líbia tentam atacar o Egito britânico, mas sofrem uma derrota humilhante, mesmo com o número de soldados várias vezes maior, e perdem muito território na região. Os otomanos também avançam em direção do Canal do Suez, mas são empurrados pelos britânicos. Os russos precisavam de uma rota de suprimentos, então a marinha britânica tentou bombardear Dardanelos, e posteriormente tentariam um desembarque em Galípoli. Mas em posições muito melhores, os otomanos conseguiram segurar os aliados durante um ano na região. Na campanha da Mesopotâmia, os britânicos foram cercados em Kut, e seriam obrigados a recuar, voltando a avançar lá anos mais tarde. A ofensiva de Gorlice-Tarnów, que originalmente serviria apenas para aliviar a pressão russa sobre a Galícia austríaca, se tornaria a grande operação ofensiva alemã de 1915, com os alemães avançando muito na Polônia e Lituânia, incluindo Varsóvia. Com a ajuda alemã, os austríacos conseguem expulsar os russos, e até dominar uma parte da Ucrânia. E na Sérvia, a Bulgária declarou guerra, dividindo suas forças e dominando o país em um mês, fazendo com que eles recuassem para a Albânia e posteriormente tentassem fugir para as ilhas gregas, mas eles são interceptados pela marinha italiana, e boa parte dos territórios sérvios seriam anexados pela Bulgária. A queda da Sérvia causaria a divisão da Grécia em duas, já que o primeiro-ministro era pró-entente, mas o rei Constantino I era casado com a irmã do Kaiser, e queria que a Grécia ficasse neutra. Com o apoio dos aliados, o primeiro-ministro Venizelos ocupa a parte norte do país. No mar, os alemães conseguem afundar vários navios britânicos com seus submarinos, afetando sua economia, com eles tomando cuidado com alguns navios de países neutros. Em fevereiro, os alemães na Namíbia tentam avançar na África do Sul, mas são derrotados. 2 meses mais tarde, os britânicos dominam completamente as colônias da Namíbia e Camarões, mas os alemães resistem na Tanzânia, com o comandante Paul von Lettow-Vorbeck. No começo de 1916, os aliados abandonam Galípoli, já que tinham sofrido muitas baixas, deixando a Rússia sem nenhuma rota de suprimento. Na frente ocidental, os alemães iniciam a Batalha de Verdun, uma das mais sangrentas batalhas da guerra. Enquanto os franceses estavam ocupados em Verdun, os italianos, com 2 anos de experiência, com os problemas relacionados ao treinamento e aos oficiais já resolvidos, conseguem avançar nas montanhas da região e iniciam a Batalha de Nice, com reforços austríacos, dividindo as forças britânicas. 1 ano e meio depois do início da guerra, os dois lados estavam exaustos. Ninguém esperava que ela se prolongaria tanto. A guerra ainda duraria até 1918, então muita coisa ainda vai acontecer. Algum tempo já havia se passado desde o início da guerra. Apesar dos alemães terem perdido a chance de acabar com a guerra de forma rápida e fácil, eles conseguiram manter a ofensiva em todas as frentes. No meio de 1916, os russos fazem a sua própria ofensiva, Brusilov. Apesar de eles terem conseguido avançar bastante, os territórios conquistados anteriormente pela Áustria-Hungria serviram de amortecedor, com eles conseguindo dar conta de segurar os russos. Os britânicos também iniciam a Batalha do Somme, para dividir as forças alemãs. Apesar de ter atrapalhado um pouco os alemães em Verdun, os britânicos tiveram muitas baixas de homens e tanques, que foram usados pela primeira vez nessa batalha. No Mar do Norte acontece a grande batalha naval da guerra. Apesar dos navios alemães estarem em menor número, eles conseguiram afundar muitas embarcações britânicas, mas os alemães recuam e voltam para os portos depois disso. Na Irlanda acontece uma rebelião, que é rapidamente reprimida pelos britânicos. Os romenos, vendo que os austríacos estavam ocupados em Brusilov e em Nice, declaram guerra a eles, capturando muitos territórios na Transilvânia de surpresa. Porém, com o apoio dos búlgaros, boa parte da Romênia é dominada rapidamente graças à mente brilhante do tenente Erwin Rommel. Porém, ao longo do ano, os russos conseguem avançar no leste turco, graças às perdas massivas que os otomanos tiveram tentando avançar na Rússia. E em agosto, outra derrota em outra tentativa de tomar o Canal do Suez. A situação na África para os impérios centrais estava bem ruim, e no mesmo ano, a Líbia italiana é completamente dominada pelos britânicos, assim como boa parte da Tanzânia alemã, depois de serem enviados reforços. Além disso, começam revoltas árabes no Império Otomano, onde a Entente prometia independência a eles. Estavam sendo dominadas cidades e as linhas de trem eram frequentemente sabotadas. E em novembro, usando os territórios ocupados, os alemães criam o Reino da Polônia como forma de tentar ganhar apoio. No final do ano,
As sangrentas batalhas de Somme e Verdun chegaram ao fim. Em Verdun, os alemães conseguiram capturar a cidade, quebrando a linha aliada e ganhando alguns quilômetros de terra. Já em Somme, os alemães conseguiram se defender com sucesso, causando muitas baixas no exército inimigo. Já em Nice, os italianos conseguem conquistar a cidade, mas a um custo muito alto, mesmo estando em maior número. Em 1917, todos os envolvidos estavam com uma elevada exaustão de guerra. Isso afetaria principalmente a Rússia, um país pobre já antes da guerra. Com a perda de sucessivas batalhas e o corte de todas as linhas de suprimento, o povo se revoltou contra o governo. O czar abdica, e um governo provisório toma conta do país, mas que tomou a decisão de continuar na guerra. Ludendorff sugeriu enviar Lenin de volta para a Rússia do exílio na Suíça, para desestabilizar seu inimigo. É importante falar sobre o importante papel dos aviões na Primeira Guerra. No início eles eram usados apenas para reconhecimento, e as primeiras aeronaves de combates que foram feitas pelos aliados não eram lá muito boas, com os alemães conseguindo um avião com a hélice sincronizada com a metralhadora, dando a eles vantagem aérea durante um ano. E no final da guerra os aviões já tinham a capacidade de bombardear posições inimigas. Os dois lados da guerra também desenvolveram veículos blindados. Porém, tanto os aliados como os impérios centrais estavam em bloqueio naval, o que dificultava a construção deles. Mesmo assim, ele foi amplamente empregado pelos britânicos e franceses. As armas químicas foram amplamente utilizadas por ambos os lados, com gás lacrimogênio sendo usado pelos franceses, o gás cloro, fosgênio e mostarda sendo usados pelos alemães. As vitórias nas grandes batalhas do ano passado deram vantagens aos alemães, com eles conseguindo capturar Reims e Arras, avançando alguns quilômetros na direção de Paris. Os franceses lançam a ofensiva de Nivelle, contra as posições recém-conquistadas, mas que estavam bem fortificadas. O resultado foi uma carnificina dos soldados franceses. Essa ofensiva foi vista pelos soldados franceses como desumana e suicida. Isso causaria um motim no exército, que se recusava a obedecer a ordem de ataque. O motim foi respondido com dura repressão dos comandantes, o que destruiu a moral dos soldados franceses. Os russos lançam a ofensiva de Kerensky, que falha miseravelmente. O fronte russo é destruído, com os alemães e austríacos conseguindo avançar muito na Ucrânia, Riga e no arquipélago de Munsan. Com a fronte oriental relativamente tranquila, os alemães e austríacos enviam reforços para invadir a Grécia de Venizelos, com eles conseguindo neutralizar os gregos por a entente no norte do país. Lembra de Erwin Rommel? No início do ano ele é enviado para o Sinai com reforços alemães, onde eles conseguem destruir um contra-ataque britânico e finalmente chegar até o Sinai, piorando a situação dos britânicos. Porém, os árabes avançam muito em Hijaz, deixando os otomanos exaustos. Com os franceses completamente desorganizados, os alemães conseguem chegar ao rio Marne no meio do ano. O motim contaminou quase todo o exército francês, e a resposta dura do general Nivelle fez com que ocorressem até deserções. E no final do ano, os bolcheviques derrubam o governo provisório russo, sendo assinado um armistício contra os impérios centrais, começando então a Guerra Civil Russa. No Tratado de Brest-Litovsk, os alemães ganham todos esses territórios, que se tornariam estados fantoches mais tarde. Guilherme II também envia tropas para apoiar os finlandeses anti-bolcheviques, com o familiar do Kaiser sendo eleito rei da Finlândia. Os romenos também desistem da guerra e se rendem, perdendo territórios para os austríacos e búlgaros, mas ganhando a Bessarabia. E os otomanos ocupam os países do Cáucaso. Com a rendição russa, os franceses, que já estavam estrangulados no rio Marne, veriam muitos reforços do inimigo chegar. Os alemães começam a bombardear Paris com artilharia de longa distância. Os italianos também conseguem avançar alguns quilômetros na região. O último golpe contra os franceses seria a Batalha de Melks, também conhecida como a Batalha do Kaiser, onde os alemães, com muito mais soldados, conseguem romper a última linha dos franceses. E em 9 de julho de 1918, o exército alemão entra em Paris. Os franceses movem a capital para Bordeaux, porém a insistência de alguns generais causaria verdadeiras revoltas entre os soldados e a população, levando ao colapso da França. Eles se rendem, e os alemães vão expulsando os britânicos do norte do país nas semanas seguintes. Com o objetivo de mostrar aos britânicos que essa guerra já estava perdida, os alemães enviam mais reforços para o Império Otomano, onde conseguem tomar Alexandria dos britânicos. Nesse ponto, os soldados indianos e egípcios não eram mais leais, e os britânicos viram que se continuassem assim, o seu império colonial seria perdido. Então, um mês depois da queda de Paris, os britânicos assinam um armistício. Na Entente foi imposto o Tratado de Potsdam, onde o Congo, África Equatorial, Madagascar, Benin, Zâmbia, Quênia seriam transferidos para a Alemanha,
Já no continente, os alemães anexam o resto da Lorena e território belga, que é transformado em um fantoche. Apesar disso, Dunkerque é transferida para os mesmos. No tratado, os italianos anexam províncias da Savoia e Nice, Malta e Córcega, além da Tunísia e Somaliland britânica. Os australianos transformam o que sobrou da Sérvia em um fantoche. Os turcos transformam os países do Cáucaso em fantoches, mas a Geórgia, que é cristã, fica na órbita alemã, com os britânicos tendo que ceder a península do Sinai, Chipre e o Kuwait para os otomanos, além de terem que abandonar os seus territórios no sul da Arábia. Na Ásia, o Japão foi obrigado a devolver todos os territórios invadidos. Os alemães ficaram com a Indochina francesa e o resto da Nova Guiné. Além de todos esses territórios, os aliados tiveram que pagar uma reparação enorme para os alemães e os impérios centrais, para que os países vitoriosos fossem reconstruídos. Esse tratado quebrou os franceses e ingleses, principalmente os franceses, que tiveram que enfrentar uma série de revoluções no seu território. Nos anos seguintes, o mundo veria a ascensão do Império do Kaiser, mas no fim, a guerra que deveria acabar com todas as outras guerras, gerou várias outras guerras, mudando o mundo para sempre. Vitoriosos e mutilados. Era assim que se encontravam os impérios centrais em 1919. Os alemães ficaram durante anos sob bloqueio naval, de forma que o país ficou perigosamente perto da fome. A exaustão de guerra também era grande no final, e deixou a sua marca nos anos seguintes. Foram necessários anos para recuperar a indústria e a economia alemã, mas uma vez recuperados, os alemães conseguiram crescer muito mais do que antes, graças às enormes dívidas que deveriam ser pagas pelos derrotados e a obtenção de colônias, fantoches e mercado consumidor. É importante falarmos sobre esses estados clientes. No leste temos 5 deles: Polônia, Ucrânia, Rutênia Branca, Lituânia e Reino Unido Báltico, todos com suas particularidades. Começando pela Polônia, é um dos domínios alemães mais militarizados. Isso porque a população polonesa é a menos receptiva para com o domínio alemão. Frequentemente são tentadas insurgências e sabotagem, com o país tendo pouca autonomia. Na Lituânia e Reino Báltico, a situação é parecida, embora menos preocupante para os alemães, com esses países mantendo uma autonomia considerável. Na Ucrânia as coisas são interessantes. Os ucranianos são os que mais sentem repulsa pelos russos devido aos séculos de domínio e tentativa de assimilação. Isso gera simpatia pelos alemães. O estado é o mais importante na esfera de influência alemã, produzindo boa parte do alimento do império. Por último, a Rutênia Branca, ou Bielorrússia, é um estado praticamente independente, com os alemães fazendo questão de manter apenas uma aliança e livre acesso militar. A população local é indiferente, mas é a proteção alemã como uma forma de escapar do caos que estava acontecendo na Rússia. Já no ocidente, a Bélgica é o estado mais militarizado. A repulsa belga pelos soldados alemães é grande, e tamanha proximidade com os franceses criam um território fértil para sabotagens. Por isso a fronteira belga-francesa é a mais vigiada da Europa. Na África, o grande império colonial alemão sofreria com algumas revoltas no seu início, que foram provocados pelo leve endurecimento do sistema colonial se comparado aos franceses e britânicos. Tumultos ocorreram principalmente no Congo, onde o acesso era difícil. A economia alemã ia bem, sendo bem movimentada ao mesmo tempo que uma parte era militarizada, com eles fazendo grandes avanços na área dos tanques, criando os Panzer II e III, e na aeronáutica e marinha, sendo lançados porta-aviões e conseguindo navios enormes, como o Bismarck, conseguindo a posição de maior marinha devido à estagnação da produção naval britânica. Os italianos estavam quebrados depois da guerra. Os generais riram de tristeza e os nacionalistas choraram quando nem metade das pretensões territoriais italianas foram conquistadas no tratado. Quem diria que províncias montanhosas e pequenas colônias não compensariam centenas de milhares de mortos e a grande crise que sucedeu à guerra. Além disso, Trento e Udine continuaram nas mãos dos austríacos. Isso seria importante para a ascensão de Mussolini anos mais tarde na marcha sobre Roma. Para a Áustria, a vitória nessa guerra não significaria a continuidade do seu império. O governo percebeu o problema quando os milhões de soldados ucranianos, romenos, croatas e poloneses que tiveram que lutar contra o seu próprio povo lutaram para casa. A única coisa que mantinha o império de pé era a fidelidade húngara, já que o colapso do império significaria o desmembramento do reino da Hungria. Para tentar segurar o império, Carlos I criou a Confederação do Danúbio, dando autonomia considerável para os povos do império. Mas ele fez questão de manter a Hungria grande, já que assim o interesse do povo húngaro seria pela continuidade do império.
e isso acalmou os menos extremistas. Os otomanos saem da guerra destruídos, boa parte do país foi invadido pelos aliados. Os grupos fariam revoltas constantemente, mas os alemães apoiariam os otomanos, enviando inclusive o seu exército, já que o Império Otomano seria o maior fornecedor de petróleo para a Alemanha, sendo construída a ferrovia Berlim-Bagdá, que deu aos alemães muita influência na região. E com o aumento da parceria turco-alemã, os otomanos assumem muita influência no resto da Península Arábica. É criado o Pacto dos Impérios, onde a Alemanha, seus vassalos, Áustria, Bulgária e Império Otomano participariam, já que durante algum tempo, a sobrevivência desses impérios dependeria da Alemanha. Nos anos seguintes da guerra, os britânicos veriam seu império escorregar pelos seus dedos. Índia, a joia principal do Império Britânico, conquistou a independência após uma sangrenta guerra de independência apoiada pelos alemães. Os egípcios entrariam em revolução logo depois do armistício. As tropas britânicas, já desgastadas, não puderam conter os rebeldes, mas eles conseguem manter a África do Sul, Canadá, Austrália, Malásia, Nigéria e Gana. Os irlandeses também se revoltam na Guerra de Independência Irlandesa, e tendo que lutar em várias partes do mundo para assegurar o seu império, a guerrilha irlandesa se expande, e eles conseguem tornar insustentáveis as resistências britânicas. Em 1921, os irlandeses conquistam sua independência e entram no Pacto dos Impérios logo em seguida. Os franceses foram, sem dúvidas, os mais afetados pelo tratado. A grande dívida que teria que ser paga quebraria o país e atrasa sua reconstrução. O país colapsa e é obrigado a lutar contra grupos rebeldes. Em uma manobra desesperada para acalmar os soldados em motim, Nivelle é preso e Philippe Pétain toma conta do exército. Assim eles conseguem acabar com os comunistas que estavam tentando fazer uma revolução no país. Eles também conseguiram segurar as colônias da África, já que elas não são muito populosas e devido à proximidade. Mas as dívidas de guerra enormes causaram a hiperinflação, onde o dinheiro perdeu todo o seu valor, e o país demoraria para se recuperar. Com os alemães estando desgastados na época, eles preferiram deixar os russos sozinhos. Sem o apoio da Entente, o Exército Vermelho consegue dominar toda a Rússia, terminando a Guerra Civil no final de 22. Agora, o grande país comunista enfrentaria muita dificuldade por causa de toda a devastação e de seu próprio sistema econômico, que atrapalharia a reconstrução. A fome seria uma constante por muito tempo por causa da perda da Ucrânia. Estados Unidos, o grande país que permaneceu neutro durante a Primeira Guerra Mundial, bancou muito do esforço de guerra da Entente, e quando eles perderam a guerra, os americanos tiveram que continuar ajudando a sua reconstrução na esperança de conseguir todo aquele dinheiro de volta um dia. Isso parecia estar dando certo, mas ironicamente, a estabilização desses países, junto com os fatores internos, causaria a maior crise do século. Falência, deflação, crise urbana e rural, indústrias paradas e fome. Aumentar a quantidade de dinheiro para combater a deflação e o protecionismo comercial americano só piorou a crise. Isso significaria a interrupção da ajuda e investimentos americanos, e a crise voltou tão forte quanto depois da guerra. Os americanos estavam cobrando os impagáveis empréstimos feitos durante a guerra. Para os franceses, isso significava a volta da hiperinflação. Para os britânicos, o desabastecimento e a paralisação das indústrias. A agitação política ocorreu em todos os países afetados, onde ideologias anticapitalistas como o comunismo e fascismo ganharam força. Na França, o governo desmorona. A Frente Popular ganha a maioria das cadeiras com ideias extremas, mas foram um fracasso completo. O aumento dos direitos trabalhistas, controle de preços, reforma agrária e a desvalorização do franco e o nacionalismo causaram um verdadeiro enterro da lenta recuperação francesa mais uma vez. A população perdeu completamente a confiança no governo democrático, e o país se dividiu entre comunistas, que acreditavam que o controle na economia deveria ser maior, e os reacionários, que acreditavam que o socialismo era o caminho errado, mas que ainda apoiavam a autarquia devido à crise de 29. Esse tinha amplo apoio dos militares e nacionalistas, e em um ano a Guerra Civil Francesa terminou com a vitória dos nacionalistas, que acreditavam que os militares controlariam melhor o país de forma autoritária. O herói de guerra Philippe Pétain se torna o líder supremo da França. No Império Britânico, os nacionalistas ficam enfurecidos com a perda da Índia, Irlanda e do Egito, e as crises que vieram da guerra. Nessa época, um político começou a ganhar destaque, Sir Oswald Mosley, que defendia uma política externa rigorosa contra os alemães, a autarquia e a reconquista de todas as colônias. O seu partido, União Britânica dos Fascistas, conseguiu conquistar boa parte do parlamento em 1935.
e ele se tornaria primeiro-ministro. Com novos regimes, os franceses e ingleses adotaram políticas keynesianistas e iniciam uma grande militarização. Mosley aos poucos vai transformando o país em uma ditadura, assim como Mussolini fez. Além disso, ele reduz consideravelmente a autonomia das colônias. O fascismo também toma conta da Espanha depois da Guerra Civil e da Romênia, que tinha sido tomada pelo revanchismo depois da guerra, com esses países mantendo alianças e tratados entre si. A primeira expansão de Mussolini é a invasão da Etiópia em 1936, onde os alemães não deram muita importância. Mussolini invadiu a Albânia, dessa vez gerando uma crise diplomática. Os países fascistas estavam preparados para a guerra e sabiam que a única forma de derrubar o Kaiser seria causando uma segunda grande guerra. Então eles não param. Meses depois, Mussolini enviou um ultimato para que os gregos se transformassem em um protetorado italiano. O rei, que tinha fortes laços reais com o Kaiser, resistiu, e a Alemanha garantiu guerra caso os italianos invadissem. Os britânicos e franceses enviaram seus soldados para a fronteira. A Alemanha faz o mesmo, e no dia 1 de setembro de 1939, as tropas italianas entram em território grego, iniciando assim a guerra mais sangrenta que o mundo já viu. A Segunda Guerra Mundial. Depois dos horrores da Primeira Guerra, muitas pessoas pensaram que o mundo se tornaria um lugar mais pacífico, já que tantas mortes e sofrimento não justificavam a expansão territorial. Porém, as pessoas dos países derrotados clamaram por vingança, e líderes tirânicos conseguiram convencer seus próprios povos de que a guerra era o único caminho para a prosperidade. Philippe Pétain, Oswald Mosley e Mussolini foram os protagonistas da maior carnificina que o mundo já viu. Todos eles tinham um objetivo em comum: a expansão de seus impérios e a destruição completa dos seus inimigos. É importante entender o cenário militar da Alemanha na época, sendo a mais tecnológica, com muitos tanques e motorizados. Porém, havia diferenças entre o alto comando, duas alas, uma dos comandantes veteranos da Primeira Guerra, que defendiam o comando centralizado e o uso das estratégias tradicionais de trincheiras e assalto em massa, e outra dos comandantes mais jovens, que conseguiram formular ótimas táticas empregando a força aérea, terrestre e motorizada, sendo um dos principais comandantes desse grupo Heinz Guderian e Erwin Rommel. Porém, com os tradicionais tendo mais influência por enquanto. Comandantes franceses como Charles de Gaulle também criaram novos conceitos de guerra que seriam muito importantes. A guerra se inicia em 1939 com a invasão italiana da Grécia, e assim como na primeira vez, de uma hora para outra a Europa se mergulha em uma guerra enorme. Ao contrário do esperado, os gregos conseguiram segurar os italianos por enquanto, mas a situação deles não é boa, já que os aliados têm o controle do Mediterrâneo, e os britânicos começam a enviar homens para a Albânia. Os franceses se iniciam na vantagem, conseguindo avançar alguns quilômetros na fronteira com a Alemanha e com a Bélgica, antes de que mais soldados chegassem. Os italianos tentam avançar nos Alpes, mas falham miseravelmente. Os austríacos, em posições vantajosas, conseguem segurar os italianos durante algum tempo. Apesar do fronte europeu estar lento, acontecem muitas batalhas navais. Os alemães têm a maior marinha, mas não conseguem dominar completamente as rotas, com nenhum lado conseguindo estabelecer um bloqueio. Na África, os aliados conseguem dominar a Togolândia, o norte do Chad e partes de Camarões, enquanto os alemães dominam parte da África Oriental Italiana. Os italianos, que já mantinham contato com grupos nacionalistas da Danúbia, queriam causar instabilidade e possivelmente a abertura de um novo fronte, com armas e dinheiro sendo enviados aos poucos pela fronteira da Romênia e Mar Adriático. A chegada de reforços britânicos na Albânia fez com que eles conseguissem avançar na Grécia, e eles também conseguem fazer desembarque nas ilhas gregas. Os austríacos tentam uma ofensiva pelo norte, mas são parados pelos britânicos e italianos que ali estavam. Então eles conseguem persuadir o Império Otomano e a Bulgária a entrarem na guerra. Os búlgaros são rápidos e deixam os aliados na Albânia em uma situação complicada. Os franceses e britânicos, com uma pequena vantagem numérica, conseguem conquistar as cidades de Belfort, Nancy e Metz. E os comandantes alemães na região veem que o melhor seria se entrincheirar. Porém, na Itália, o comandante Erwin Rommel lidera os reforços alemães enviados para lá, com ele avançando rapidamente contra as fracas tropas de Mussolini, obrigando-os a recuar até o rio Piave, e os aliados são obrigados a tirar homens de outros frontes para enviar ao local. Já em 1940, Mussolini junta 200 mil soldados na Líbia, e mesmo sem avisar Pétain e Mosley, ele invadiu o Egito Neutro. Porém, os próprios egípcios e otomanos que vieram conseguiram segurar os italianos.
Os gregos, búlgaros, austríacos e otomanos conseguem cortar a Albânia em duas. Guerrilhas também começam e os soldados albaneses recrutados pelos italianos começam a desertar no meio das batalhas, aumentando muito a baixa aliada na região. E até em maio eles seriam completamente expulsos. Em abril de 40, o Partido Nazista Holandês, com amplo apoio britânico, dá um golpe de estado, declarando guerra à Alemanha. Com isso, muitos soldados alemães são cercados na Bélgica, em um grande desastre. Por sorte, mas a um alto custo, os alemães conseguiram fazer um grande ataque, que perfurou o cerco para permitir que centenas de milhares de soldados evacuassem. Mas muitos tanques e equipamentos foram perdidos. Isso colocou em risco a região importantíssima do Ruhr. Essa derrota também tirou a influência dos militares tradicionalistas, dando espaço a comandantes como Erwin Rommel e Guderian. Na Itália, reforços de vários países chegam, com os impérios centrais conseguindo atravessar o rio Piave. Ali, a tática de guerra relâmpago é usada pela primeira vez na guerra, onde depois de ultrapassar os Alpes, Rommel rapidamente domina o Vale do Pó, onde ficavam a maioria das indústrias italianas. Em agosto, revoltas coordenadas começam em vários estados do Danúbio, com os rebeldes rapidamente tomando controle dos governos autônomos e declarando a independência da Boêmia, Croácia, Sérvia, Galícia e Cracóvia. Ao mesmo tempo, a Romênia declara guerra, invadindo a região da Transilvânia mais uma vez. Porém, os húngaros, búlgaros e ucranianos rapidamente dominam a Romênia. No Pacífico, colônias alemãs da Indochina e da Pápua são invadidas pelos japoneses e britânicos, porém os dois não são aliados. Os impérios centrais vão reconquistando os territórios conquistados pelos rebeldes na Danúbia, porém a Galícia e Cracóvia invadem a Polônia e a Ucrânia em busca de apoio, com eles tendo certo sucesso, causando instabilidade nos estados satélites alemães. Os alemães conseguem cortar a ligação dos franceses com os italianos e preparam uma investida final na direção de Roma. Os otomanos e egípcios conseguem colapsar a frente italiana na Líbia. Sem reforços, eles são empurrados ao longo do final de 1940, com os italianos tendo que segurar o seu território principal. Trípoli cai em fevereiro de 1941, enquanto a Etiópia é totalmente libertada. Porém, os aliados vão avançando nas outras colônias alemãs, e no meio disso tudo, entra a União Soviética. Durante todos esses anos, o grande país ia se reconstruindo. O objetivo deles é a conquista de todos os territórios que antes eram deles, e a destruição total do Império Alemão, com eles iniciando a invasão na fronteira inteira. Na Ucrânia, eles são parados só em Donetsk e Kharkiv, e mais ao norte, eles são parados em Tartu e Borisov. Erich von Manstein é designado para defender aquele fronte, mesmo com poucos soldados, sendo boa parte deles ucranianos. Os alemães e austríacos eliminam os separatistas na Galícia o mais rapidamente possível, bombardeando os países, e cidades como Cracóvia, Lviv e Ternopil são destruídas no processo. Com os italianos estando exaustos e com a moral completamente destruída, os tanques de Rommel conseguem chegar em Roma em junho. Depois de algum tempo, acontece a reunião do Grande Conselho Fascista, onde é votado pela maioria a rendição italiana. O rei Vítor Emanuel III demite da voz de prisão Mussolini, marcando o fim da Itália fascista. Apesar disso, Mosley e Petain conseguem convencer Franco a entrar na guerra para garantir o controle do Mediterrâneo. A rendição da Itália seria um alívio para os impérios centrais, mas eles ainda estão sufocados nas frentes oriental e ocidental, e ainda falta muito tempo para o fim da guerra. Um ano já havia passado desde o início da Segunda Grande Guerra, e ficou claro que ela seria pior que a primeira. Com a rendição da Itália, os soldados que ali estavam são enviados para os dois frontes. O general Erich von Manstein, agora com mais soldados, motorizados e tanques, consegue pôr em prática sua mais nova tática de defesa móvel, que consistia em recuos seguidos de contra-ataques não esperados pelo inimigo. Isso foi feito quando os soviéticos tentaram tomar Kiev, em agosto. O contra-ataque alemão debilitou muito a capacidade ofensiva russa naquela região, e isso deu tempo para que a outra metade do exército alemão se concentrasse na França. Os experientes comandantes alemães, usando todo o potencial de mobilidade do seu exército, concentraram todo o seu poder em um único ponto frágil, a Floresta das Ardenas. É feita uma rápida investida na Holanda, que era o ponto mais fraco da frente ocidental. Em seguida, os alemães conseguem quebrar a frente aliada. Com pouca resistência, os alemães conseguem chegar até o Canal da Mancha. Quase 1 milhão de soldados franceses, britânicos e holandeses foram cercados e foram evacuados para o Reino Unido. Como resultado, pela segunda vez, a bandeira imperial alemã é hasteada na Torre Eiffel. Philippe Pétain renuncia, entregando o território principal da França em mãos alemãs. Enquanto isso,
os búlgaros e húngaros conseguiram reduzir os rebeldes da Sérvia e Croácia em guerrilhas. A revolta árabe inicia depois de 2 décadas, com ajuda e financiamento britânico, com os otomanos tendo problemas para combater os rebeldes. Os britânicos enviam mais reforços para a África depois da queda da França, com eles conseguindo conquistar algumas colônias alemãs de Camarões e Namíbia. Se iniciam uma série de bombardeios às cidades britânicas, como Londres, com o objetivo de abaixar o moral deles. Apesar dos alemães não conseguirem assegurar completamente a superioridade aérea e naval, eles vão se preparando para uma invasão das ilhas britânicas. Na Rússia, Manstein continua colocando em prática sua estratégia, conseguindo desgastar muito os russos, mas perdendo território no processo. Com os Pirineus sendo obstáculos formidáveis para os avanços inimigos, os alemães e espanhóis ficaram na defensiva na região. Em 1942, os alemães executam a Operação Leão Marinho e colocaram os pés nas margens sul da Inglaterra, porém a um alto custo. Muitos soldados morreram antes de colocar os pés na terra firme, muitos navios e aeronaves foram destruídas. Mesmo assim, os soldados alemães chegam em Londres e a bandeira imperial alemã é hasteada no Palácio de Buckingham. Porém, esse não é o fim para os britânicos. O governo de Mosley, já fragilizado pela queda da França, é derrubado. É nomeado Winston Churchill para o cargo de primeiro-ministro. A capital é movida para Manchester, e em plena invasão alemã, Churchill, em seu primeiro discurso, promete nunca se render aos alemães. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Os japoneses invadem boa parte do Pacífico rapidamente, entrando em guerra com os britânicos e americanos. Com o regime autoritário britânico tendo sido derrubado, Franklin Roosevelt iniciou o Lend-Lease, um fluxo enorme de suprimentos e armas para os soviéticos e britânicos. Porém, eles não declaram guerra aos alemães. Depois de desgastar os russos, os alemães conseguem avançar em alguns pontos da frente oriental, porém ela fica bem parada durante algum tempo. No Cáucaso, os russos tentam avançar, mas são massacrados pelos turcos que estavam em posições defensivas. A revolta árabe se espalha muito no Império Otomano, com eles tendo que trazer soldados que estavam na Líbia e Balcãs para combater os rebeldes na região. Os alemães avançam muito lentamente no sul do Reino Unido, com os navios alemães não conseguindo levar suprimentos o bastante, já que a superioridade naval se tornou disputada. Os pilotos britânicos estavam lutando no seu próprio território, o que dificultava a vida dos alemães. Apesar disso, os alemães tinham muitos U-boats e o domínio de algumas rotas, com eles tendo que fazer um bloqueio naval e restrito em volta das ilhas britânicas, com alguns navios americanos sendo afundados, piorando a relação entre a Alemanha e os Estados Unidos. Depois de um ataque fracassado dos russos, os alemães conseguem perfurar as defesas e iniciam um cerco à importantíssima cidade de São Petersburgo, que duraria um bom tempo. Sem conseguir avançar, os alemães se entrincheiram no sul do Reino Unido. Os soldados britânicos e franceses na Líbia conseguem avançar contra o Egito, que agora está desprotegido, enquanto que os árabes conseguem ir avançando na região, porém os otomanos conseguem pará-los na cidade de Aquila. Os egípcios fazem um acordo com os britânicos, eles se renderiam e se juntariam aos aliados para conquistar as regiões do Império Otomano. E já em 43, os Estados Unidos, depois de se prepararem por algum tempo, e depois de terem vários navios afundados, entram na guerra do lado dos britânicos, enviando os seus soldados para a Inglaterra e África. Nos meses seguintes, os aliados conseguem ficar em maior número e atingir a superioridade aérea, e os alemães começam a ser expulsos do sul da Inglaterra. Francisco Franco assina um armistício com os alemães, tirando a Espanha da guerra. A partir da Cilícia, americanos conseguem desembarcar no sul da Itália, e com pouca resistência alemã, boa parte do país é libertado das tropas alemãs. Os egípcios, junto dos árabes, avançam na região do Levante, deixando o Império Otomano em uma situação extremamente debilitada. Os soviéticos conseguem resistir ao cerco de São Petersburgo, expulsando os alemães e voltando a avançar nos fantoches deles. Londres é reconquistada, e os soldados alemães que ali estavam são obrigados a se render. Agora o caminho está livre para um desembarque na França. Depois de alguns meses de preparação, acontece o dia D na Normandia. A França é libertada muito rapidamente, em 2 meses, já que os soldados alemães mais experientes foram capturados com o fracasso da Operação Leão Marinho, fazendo com que os alemães recuassem até as fronteiras originais, que tinham mais defesas preparadas. Na frente oriental, os alemães decidem recuar até a linha do Kaiser, uma série de defesas na frente oriental,
de onde conseguiriam segurar melhor o avanço da União Soviética. Vendo que se os aliados fizessem a Alemanha se render incondicionalmente, a União Soviética sairia muito forte da guerra, os americanos e britânicos propõem à Alemanha um cessar-fogo para a negociação do Tratado de Paz. Stalin acaba aceitando muito a contragosto, visto que se os alemães voltassem todo o seu esforço só para o fronte oriental, eles provavelmente perderiam, já que o Lend-Lease acabaria e a indústria alemã ainda é maior. Com a Alemanha e todos os seus aliados se rendendo, a guerra chega ao fim na Europa. Mas ainda restava o Japão. Em um ano, os americanos foram retomando várias ilhas, porém estava claro que o Japão não se renderia. Tanto os alemães como os americanos tinham projeto de construir bombas atômicas, e uma das cláusulas da paz condicional seria a fusão dos dois projetos em um só para derrotar o Japão. Com a união de vários cientistas, a bomba fica pronta, e em agosto elas são lançadas em Hiroshima e Nagasaki, e a Segunda Guerra Mundial acaba ali. O mundo é dividido entre o bloco ocidental, o bloco comunista e a Mitteleuropa, e se iniciaria uma disputa por poder, conhecida como Guerra Fria.